tarde, este é o programa Eclésia, hoje a destacar histórias que aliam o voluntariado à caridade cristã. A caridade como amor ao próximo é um conceito enraizado profundamente na fé cristã. Todos os cristãos são chamados ao exercício da caridade. Ao longo dos séculos, o termo foi-se desvanecendo numa sociedade que aposta na solidariedade, muitas vezes anónima. Mas há quem, através do voluntariado de proximidade, ponha em prática a caridade cristã e recupere o verdadeiro sentido do termo. Os voluntários da Cáritas são disso exemplo. No programa de hoje, pedimos a um leigo que nos explicasse o sentido da caridade cristã e fomos à Cáritas do Algarve ver como é que o termo se aplica no terreno. José Dias foi professor de Química. Católico ativo, estudioso incansável, é um autodidata na reflexão sobre o papel da Igreja no mundo. Leu e releu as Sagradas Escrituras para poder alicerçar a fé que professa. É um dos membros do Conselho Nacional de Justiça e Paz. Quando lhe falamos na caridade, remete-nos logo para a sua origem latina. A palavra caridade, que é latina, ou melhor, evoluiu do latim de caritas, que de um modo geral não deveria ser traduzido por caridade, mas por amor. Mas, por exemplo, como vemos na encíclica do Papa, a última, traduziu-se por caritas na verdade, a caridade na verdade. A única língua que eu acho, das que eu conheço, que eu fui ver ao Vaticano, lá foi o francês que traduziu por amor. Portanto, rigorosamente devia ser amor e não caridade. Cáritas, a palavra. Caridade, amor, os dois termos trespassam o trabalho da instituição Cáritas. Aqui no Algarve, mais precisamente em Faro, o refeitório social é o mais recente projeto da Cáritas diocesana. Longe vai a imagem dos mais necessitados que precisavam apenas de roupa ou de um abrigo. Hoje as carências já chegam ao pão para a boca. Às terças e quartas-feiras à noite, cerca de 40 famílias vêm aqui buscar as refeições. Este refeitório surge precisamente no seguimento de uma preocupação do nosso bispo diocesano. Ele sentia que as pessoas estavam a passar fome, foi-nos comunicado. Nós, nos atendimentos sociais que fazemos aos nossos utentes, também sentíamos isso e, inclusivamente, algumas pessoas que começaram a vir aos atendimentos sociais pela primeira vez também traziam essa necessidade e, portanto, nós, ao criarmos o refeitório social, quisemos dar essa resposta precisamente porque ela era visível. Carninha, o pãozinho também já está. São três? São três. Aqui a sopinha. E aqui é para si a sopa? Sim. Sopinha? Não, eu sei porque para a sopa não me trouxe. Não trouxe para a sopa. Jesus Cristo introduz duas grandes dimensões. A universalidade, até chega aos inimigos. Primeiro aspecto, e como sabe, o grande debate que se fazia entre os judeus era amar o próximo até chegavam. O problema era quem era o próximo, por isso é que veio a pergunta do lado do escriba, perguntar, mas quem é que é o meu próximo? Na parábola do bom samaritano. Porque, por exemplo, para os fariseus o próximo era o grupo deles, não era a nação israelita. Portanto, cada grupo tinha uma dimensão de próximo. E Deus disse, não, acabou. São todos, até os inimigos. Mas até virou aquilo tudo cangalhas. Quem é próximo sou eu, que me aproximo do que precisa de mim. E, portanto, este aspecto da universalidade e o outro é da profundidade. Tem de ser um amor tal que vá até à morte. Portanto, uma doação total. Portanto, não é às pinguinhas, nem é por impulsos, alguma catástrofe, então vamos ser caridosos ou amorosos. Não, é até a hipótese de morrer como ele morreu na cruz. Estas duas jovens vieram de Cabo Verde para estudar em Portugal. Promessas não cumpridas colocaram-nas nesta situação. Têm de vir aqui buscar refeições. Nós vimos muitas colegas de Cabo Verde. Nós escrevemos num curso profissional aqui em Portugal e quando nós escrevemos eles disseram que tínhamos subsídio de alojamento e de alimentação.
E quando nós chegámos aqui, afinal descobrimos que só tínhamos subsídio de refeição. E daí que muitos alunos desistiram e foram-se embora, e agora só somos 5 alunos na turma. E tivemos muitas dificuldades, por isso que viemos para aqui pedir alguma ajuda de alimentação. Estudantes, desempregados de longa duração, mas também desempregados recentes, que de repente se viram sem a comodidade a que estavam habituados. Uma pobreza que ganhou um novo adjetivo: envergonhada. Temos, como disse, os sem-abrigo, temos muitos desempregados, famílias em que ou estão um desempregado, um dos cônjuges desempregados, ou estão os dois, famílias também vítimas de alguma violência doméstica, já todos adultos, jovens universitários e outros jovens que na escola passam algumas dificuldades e que, portanto, por situações poderei considerar de engano, foram levados a trilhar novos caminhos procurando uma melhor vida e que de um momento para o outro viram esses caminhos ou essa melhoria gorada. E, portanto, cai-nos aqui tudo e nós acolhemos da mesma maneira todos, sem distinção, todos são bem recebidos, penso eu, e levam daqui o seu jantar. Este takeaway solidário só é possível graças aos parceiros da Cáritas que fornecem as refeições. Refeitórios de escolas da região, Escola de Hotelaria do Algarve, supermercados. E também graças à caridade de muitos daqueles que aqui trabalham ou não estivéssemos nós na Cáritas. Caridade é amor, como dizia, não é? E de facto é esse amor que nos impele a uma entrega generosa e a uma dedicação às causas daqueles que, porventura, vivem situações difíceis da vida. Hoje, então, temos uma listagem de dificuldades que de dia para dia aumentam e é precisamente nesse sentido que o sentido da palavra Cáritas tem grande aplicabilidade na vida dos dias que correm, porque de facto Cáritas é amor e, portanto, nós teremos que estar nessa linha. Eu acho que a Igreja deixou perder isso e a sociedade, claramente, eu hoje acho que caridade. Eu acredito que entre alguns cristãos, e então até na maioria, que ainda tenha essa conotação de amor. Não sei se tão profunda como isso, não, mas vou admitir isso. Mas manifestamente, a nível, digamos, da cultura hoje, tal modo que, se calhar, utiliza-se muito mais vezes a palavra caridadezinha do que caridade. Está muito associada à esmola, e a esmola é, por si, por definição, um gesto humilhante. Portanto, há uma degradação, no meu sentido, na minha perspectiva, claríssima da palavra caridade. O termo caridade parece ter resvalado para a solidariedade e caído no anonimato. A caridade é o amor ao próximo. E para quem alia a caridade à fé, a caridade é bem diferente de solidariedade. Eu acho que a caridade é algo de muito diferente, porque traduz uma expressão de vivência social necessária para fazer contraste com uma sociedade de consumo como nós vivemos hoje. Além do mais, a caridade é aquele emprego, entre aspas, que dá de imediato a satisfação do bem-fazer, a satisfação individual. Portanto, é alguma coisa que enriquece a pessoa. E hoje em dia fala-se muito em voluntariado, e ainda bem, porque a cultura do voluntariado vem de facto enriquecer a própria pessoa que o faz e aqueles que usufruem dessa atividade. Os meus princípios levam a isso, não é? É uma entrega diferente. Nós entregamos-nos completamente a uma causa, não é? E é esta necessidade de nos entregar e de darmos mais. Não podemos ficar de braços cruzados e, como disse, não podemos ficar de braços cruzados a ver uma pessoa a passar ao nosso lado com dificuldades, não é? Então acha que a fé o trouxe até aqui? Sim, obviamente, também, porque foi essa também, desde pequeno, que fui educado nessa linha, não é? E que me ajuda também a entregar-me
É uma pessoa só? Essa é da base de toda a igreja. Isto é, de tal modo que São Paulo diz lá, no hino, a caridade, todos nós conhecemos, aliás, eu costumo chamar a atenção às vezes, em algumas conversas que eu atendo por aí, ou que atendo, agora tenho menos, mas, por exemplo, há lá uma passagem que eu acho que é muito elucidativa, para lá da última que toda a gente conhece, mas que é, mesmo que eu tenha uma fé de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Isto está claríssimo, é o terceiro ou quarto se que ele põe. E depois, terminados a fé e a esperança e a caridade, são, sim, senhor, tudo muito bonito, mas a única que prevalece é a caridade. Por tudo o resto, de alguma maneira, isto leva a uma reconversão da própria mentalidade cristã, que é a vivência do amor, é que é a prova da autenticidade da catequese que eu dou e da liturgia que eu celebro. Porque se elas não me conduzirem ao exercício da caridade, falharam. Está a lista, não está na lista. Leva hoje. Bom, até amanhã. Até amanhã. Bom, até amanhã, continuação de bom dia. Obrigado pela atenção. Ele amanhã já vai estar aí. Vai, às 3 horas. Nós viemos aqui só às terças e quarta-feira, que está estipulado aqui. Os outros dias temos apoio mesmo da vizinhança de lado, que nos apoia aí dos restaurantes e tal, aquelas comidas que, olha, sobrou, tomam, e a gente vive assim. A situação está mesmo difícil para todos, né? Mas pronto, damos graças a Deus que o povo português ainda é humilde e sempre foi, né? Eu nasci debaixo de uma bandeira portuguesa e eu conheço bem a realidade portuguesa. Graças a Deus. Por isso. E ajuda, o povo português ajuda. O povo português vai ajudando. Sim, o povo português vai ajudando sempre. Sempre. Venho aqui à terça e à quarta porque preciso. O senhor está desempregado, a sua esposa, como é? Eu estou de baixa, é considerado desempregado, né? Mas estou de baixa. A minha esposa também está de baixa. E até como tal, precisamos dessas ajudas. Por enquanto, quando a gente começar a trabalhar. Uma ajuda pontual, não é? Uma ajuda só durante um tempo. Exatamente, é precária, é uma ajuda precária quando a gente for trabalhar. Para muitos, o dar, apenas por amor ao próximo, é algo que já faz parte das suas vidas há muitos anos. Carlos Oliveira já conta com 14 anos na Cáritas Diocesana do Algarve. É a jeito de Jesus Cristo amar, dar-se sem receber nada em troca. Como lhe dizia, amando aquele que está mais próximo de nós e que necessita da nossa ajuda, da nossa colaboração. É um voluntariado, pode-se considerar diferente de outro tipo de voluntariado, aquele que parte da fé das pessoas, de uma vivência espiritual, dá-se um pouco mais, cada um dá-se um pouco mais? Dá, porque amamos ao jeito de Jesus Cristo, que foi até à morte, não é? E nós damos nessa mesma linha, e porque amamos as pessoas, porque ser solidário não basta, é preciso ser solidário, mas amar o outro com uma generosidade sem medida. Eu gostava de ter uma ocupação e então, olha, na igreja inscrevi-me e então, olha, houve uma vaga e eu vim para aqui dar o meu contributo e estou muito contente por me sentir útil e é bom. Foi a sua fé que a trouxe para aqui? Não só a minha fé. Quer dizer, vou à igreja, sou solidária lá, faço o que posso e então, como calhou vir para aqui, podia ter ido para o outro lado. De nada valem as cerimónias, por muito bonitas que sejam, se não conduzirem ao exercício da caridade, ao amadurecimento da fé, etc., neste sentido. Porque a fé sem obras é morta, já dizia o Santiago. Portanto, o amor aliás, o São Paulo diz isso, o amor é o resumo de toda a lei. E o Santo Agostinho ainda a faz mais famosa, ama e faz o que quiseres. Portanto, o amor é o fundamento não só da doutrina social da Igreja, mas toda a doutrina da Igreja, toda a teologia da Igreja, toda
Isto é, a caridade elementa. Agora, é evidente, como diz até o próprio Concílio, há determinados aspectos em que a caridade é especialmente destacada. Mas a caridade, como o amor de Deus que eu tenho de testemunhar, isso é que os cristãos são chamados a testemunhar. A caridade é amor, amor a Deus, amor ao próximo. O capítulo 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios pode ser um bom ponto de partida para quem quer recentrar a caridade nas suas raízes cristãs. Basta apenas lê-lo com atenção. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tão grande fé que transporte montanhas, se não tiver amor, nada sou. Ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me aproveita. O amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso, não é arrogante nem orgulhoso. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita nem guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias terão o seu fim. O dom das línguas terminará e a ciência vai ser inútil. Pois o nosso conhecimento é imperfeito e também imperfeita é a nossa profecia. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei o que era próprio de criança. Agora, vemos como num espelho, de maneira confusa. Depois, veremos face a face. Agora, conheço de modo imperfeito. Depois, conhecerei como sou conhecido. Agora permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior de todas é o amor. E depois deste exemplo de entrega ao próximo, escutamos as palavras do Padre Tolentino Mendonça, que nos permitem compreender melhor o mistério pascal e este itinerário de Quaresma em que nos encontramos. Jesus é o Deus conosco, como Mateus, que é o Evangelho do Emmanuel, nos ensina. Conosco em todas as etapas da nossa vida. Jesus revela o segredo de Deus. Quando Ele morre, o Evangelho mostra a cortina do templo que se rasga e nós podemos ver o oculto de Deus. Isto é, Jesus escancara Deus. Para nós cristãos, e esse é o núcleo da nossa fé, Jesus dá a ver o Pai. Jesus só se entende no mistério do próprio Deus, nessa relação divina de pessoas que é a Santíssima Trindade. Cada tempo é chamado a uma redescoberta de Jesus. Não limitarmos Jesus ao contexto atual, mas sentirmos, pelo contrário, o desafio apaixonante de descobrir Jesus como Ele é e como Ele é contado pela fé das comunidades cristãs.
Há um regresso a Jesus que é fruto do fascínio da sedução que Jesus continua a exercer de forma interminável no coração humano. Mas depois há que distinguir o trigo do joio, porque muitas abordagens acabam por ser equívocos e acabam por estar ao serviço muito mais de uma promoção ou da absolutização de uma ideia ou de uma ideologia e têm pouca disponibilidade para ir até o fim. As coisas mais extraordinárias, escritas mesmo por pessoas que não têm fé em Jesus, são aquelas que, de coração muito livre, aceitam levar até ao fim a interrogação que Jesus significa. E é assim que encerramos este espaço informativo, presente também na internet, em agência.eclésia.pt. Esse é também o portal que o põe a par de tudo o que se passa na Igreja Católica. Mais logo, Eclésia está também na Antena 1, 15 minutos antes das 11 da noite. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.